Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Esse texto que tem ali no seu prefácio, que tem ali no seu subtítulo, uma mensagem, sobre a vitória em Cristo, a vitória do povo de Deus, como nós vamos vencer. E aí nós vamos reservar esses dois versos, o 31 e o 32, como base para o estudo dessa noite. Carta de Paulo aos irmãos romanos, e nós vamos ler o capítulo 8, verso 31 e 32. Quem achou diz amém. Amém? Quem não achou, nós temos aqui, Essa é uma daquelas palavras, gente, que talvez você já proclamou, profetizou, já citou essa palavra, talvez muitas vezes, e muita gente aí cita e talvez nem saiba que é bíblico, não sabe nem que está na palavra, Parece um ditado popular de tanto que se fala essa palavra. E hoje nós vamos usar ela como um pano de fundo para estudarmos algumas coisas que o Senhor deseja fazer conosco e através de nós. Acessos que o Senhor já abriu, certezas, convicções que nós devemos ter sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós estávamos aqui no ID na segunda-feira, ID na segunda-feira, e nós estávamos num momento bem especial. Para quem já fez o ID, aquela quinta aula, é aquela aula que existe uma abertura, de corações, e coisas acontecem no mundo espiritual em favor dos alunos. Naquela aula foi algo muito lindo, e em determinado momento nós abordamos o tema que é chamado, propósito. E às vezes, por conta das circunstâncias da vida, hoje sempre, o culto é todo alinhado com Deus, mas tem vezes que ele é tão literal que você não precisa fazer muita coisa. Então a minha função hoje aqui, como sempre, é tentar interferir o mínimo possível, porque o que Deus já fez nos louvores foi algo sobrenatural, poderoso, lindo demais. A escolha das canções, como Deus veio falando conosco. Então essa palavra, ela vai se ajustar àquilo que nós já cantamos anteriormente. E algumas pessoas têm uma dificuldade de entender o seu propósito, têm uma dificuldade de não entender ou saber para aquilo que foram chamadas, mas aqui dentro uma dificuldade em viver o seu propósito, uma dificuldade não em saber para aquilo que foram chamados, mas de maneira liberal, intencional, abrirem mão das outras coisas e mergulharem de cabeça no propósito de Deus para suas vidas. Então, a palavra de hoje vai dar aí 3 conselhos daquilo que de Deus nós podemos esperar, e não apenas esperar, mas as garantias que nós temos da ação de Deus em 3 áreas da nossa vida, e que vão facilitar a nossa vida de propósito, a nossa vida no chamado de Deus. Então, é debaixo desse aspecto aí que eu gostaria que você lesse comigo esses 2 versos da palavra de Deus, Romanos 8, 31 e 32, que diz: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou, também nos dará junto com ele todas as coisas. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de recebermos, Senhor, a tua instrução. Senhor, nós somos ovelhas e
precisamos, carecemos, anelamos ouvir a Tua voz. Nos instrui agora, Senhor, como um pastor. Nos conduz, Senhor, a pastos verdejantes, para que possamos nos alimentar. Nos leva também às águas tranquilas, para que possamos, Senhor, saciar a nossa sede, para que possamos refrigerar a nossa alma. Espírito Santo, que seja mais uma noite de palavra rema, revelada, poder do alto, poder de Deus. Que o Senhor faça em cada coração aquilo que nos céus já está proclamado, liberado, para acontecer nessa noite, nesse ambiente, nessa cidade e com essa igreja. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Deus, e somente a Ti, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa parte do texto dessa carta de Paulo vai falar sobre uma convicção que não deve ser abalada diante das circunstâncias ruins. Se tem algo que acontece quando nós estamos passando por momentos caóticos, de crises, por momentos onde estamos vivendo debilidades do lado de fora, quando as coisas não vão bem, quando uma notícia ruim nos acomete, quando as finanças estão meio em frangalhos, quando o relacionamento conjugal está estremecido, enfim, quando as demandas da vida parece que se desencaixam. Se tem algo que pode causar muito dano à nossa vida, é perder a convicção daquilo que Deus já fez por nós. É perder a convicção daquilo que o Senhor já realizou na minha e na sua vida. Se tem algo que pode nos impulsionar a seguir firmes e marchando na direção dos sonhos e do propósito de Deus para cada um de nós, é trazermos à memória aquilo que o Senhor já realizou por cada um de nós. No dia mau, no dia em que os pensamentos ruins vierem, no dia em que a catástrofe se abater, no dia em que a falência vier à porta, no dia em que nós estivermos vivendo aqueles momentos de tempestade que na vida nós passamos, foi o Senhor quem disse: no mundo vocês terão aflições. Nesses dias especialmente, essa palavra vai ser um refrigério, um bálsamo, uma proteção para a nossa capacidade de seguir adiante. E o que é? É lembrar, trazer à memória o que nos dá esperança, lembrar daquilo que o Senhor já realizou, das obras que o Senhor já fez no passado por nós, porque Deus, ao contrário de nós, Ele não perde performance. À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo físico vai sofrendo as ações da gravidade. Alguns vão se mantendo, resistindo por algum tempo, porque cuidaram do corpo, cuidaram da saúde, fizeram tratamentos estéticos e, enfim, deram uma remendada aqui e ali. Então você olha, poxa, tá legal. Mas a verdade é que o tempo vai chegar para todos nós, que uma hora, meu irmão, esse corpinho lindo que você hoje carrega vai ter algumas rugas que antes não tinha. Esse rosto iluminado que hoje todos nós temos e que nos alegra ao ver no espelho dizendo: olha como eu estou legal. Um dia esse rosto vai estar marcado pelas rugas de expressões que refletem os anos de vida, se bem que alguns já carregam elas desde cedo, alguns já são assim enrugados por natureza, parece que viveram já uma vida pregressa de muito sofrimento, mas agora em Jesus, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então aceita Jesus, ele começa até a rejuvenescer, fica mais bonitinho, fica mais legal. Agora, a verdade é, com o tempo, esse corpo vai perdendo performance.
Você corria 10 quilômetros e quando tiver com 90, talvez vai correr 30 metros. E vai estar bem demais com 30 metros. A sua vida ministerial, de pregar, fazer missões, ir a lugares ermos, meu Deus estava usando a sua força, a sua vitalidade, mas com a chegada do tempo, essas peripécias já não serão mais possíveis. Não é porque não queremos fazer, mas é porque existe uma lei natural, o tempo chega. A palavra do Senhor diz que o tempo afeta tudo e todos. Não existe um bálsamo, uma fórmula mágica da juventude para que a gente possa paralisar o tempo. Não, ele vai chegar. A nossa capacidade intelectual, ela vai sendo acrescida. Nós devemos crescer em graça, em conhecimento. Salomão disse que nós devemos seguir aprendendo de tudo que nós temos, nós devemos gastar e investir para adquirirmos sabedoria, conhecimento. Então, o Senhor é aquele que está nos instruindo para que a gente siga crescendo. Mas também é verdade que lá, quando chegarmos no final da vida, a nossa capacidade de conexão neural também vai diminuindo. O fluxo das ideias também vai ficando mais vagaroso. É uma medida, eu creio que até divina do Senhor, que faz com que lá no final da vida a gente se esqueça de muita coisa. Porque imagine o martírio, chegar no final da vida tendo uma vida de muitas coisas realizadas e estar preso naquele corpo que agora já não pode fazer muitas coisas e pensando, meu Deus, eu ainda conseguiria fazer, mas esse corpo não acompanha. Então o Senhor meio que vai deletando algumas coisas do nosso HD, vai nos preparando para essa passagem. Ou seja, o tempo também afeta a nossa capacidade intelectual. Estou te dizendo isso tudo porque nós seres humanos somos assim. Um dia estamos no ápice, na melhor performance, fazendo coisas incríveis, escrevendo textos maravilhosos, pensando e tendo estratégias lindas para avançar, para ajudar pessoas. E o tempo vai passando e de repente coisas acontecem no meio dessa estrada que nos travam, nos bloqueiam, e em algumas áreas a performance já não é mais a mesma. Nós, seres humanos, somos assim. Tem gente que num dia normal você cumprimenta e ela é a melhor pessoa do mundo, mas no dia mau, e alguns não precisa nem ser um dia mau, basta estar com fome, e você cumprimenta e ela diz, a gente diz bom dia, ela diz só se for para ti. Calma. O que é isso? Por que essas oscilações? Porque nós somos humanos. E os seres humanos, ao perder performance, vão perdendo também a capacidade de honrar aquilo que projetavam. Desejava ir, mas não é mais possível ir. Queria ter, queria comprar, queria fazer, queria construir, mas coisas aconteceram que esse plano agora não é mais possível. Não é para sempre, mas momentaneamente essas oscilações humanas acontecem. Agora, o problema não está no ser humano oscilar. O grande problema está quando nós, como igreja, transferimos essa referência de variação para o nosso Deus. Porque os homens podem falhar e variar e perder performance. Agora o nosso Deus não varia, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua tendo o mesmo poder de quando criou o universo. Então quando Ele te disse que você vai prosperar, que você vai empreender, que Deus vai te levar, que Deus vai fazer, naquele dia que a gente recebe a palavra, isso é como uma bomba atômica dentro de nós. Isso nos enche de energia, de gás, de vitalidade. Aquilo nos aponta para a direção correta, para o sonho de Deus. Mas é muito natural que Deus fale muito antes de que aquilo que Ele prometeu se transforme em realidade. Porque a vida com Deus não é uma vida de toques de mágica. A vida com Deus é processual.
Ele fala antes para te preparar, Ele fala antes para dizer: quando acontecer, não coloque a tua esperança no teu braço ou na tua capacidade, saiba que fui eu que te levei a esse lugar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem conosco, na nossa própria vida. Então qual é o problema? É quando nós, no dia mau, achamos que Deus também está mal. É quando nós, no olho do furacão, perdemos de vista a centralidade e a grandiosidade do Deus que nós servimos. A palavra do Senhor diz, imagina aí, meu irmão, o teu pior dia. Talvez você está vivendo agora uma temporada difícil, daquela que a bola está quicando, não tem goleiro, você chuta, ela bate na trave, vai para fora, pega um vento contrário e entra lá no teu gol contra. E você diz, meu Deus, Senhor, assim, se eu só sobreviver está ótimo, mas assim, a cada novo passo é uma epopeia. Nesse dia caótico, meu irmão, lembre-se dessa palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aí lá na frente a gente pega um texto que combina com esse, que diz: agindo Deus, quem impedirá? Sabe como é que Deus começou a agir na minha e na tua vida? Deus disse que vai te levar às nações. Sabe quando é que Ele começou a agir para te levar às nações? Quando Ele disse. Não é quando você chega, não é quando você pisa. Se Ele disse que você vai ser mãe, se Ele disse que você vai avançar ministerialmente, se Ele te prometeu, isso não vai acontecer. Quando acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. A maneira de Deus criar é exatamente assim. A metodologia de Deus é a sua palavra. Tudo foi criado por Ele. No princípio era a palavra. Não existe nada no mundo que não venha a existir por meio da palavra de Deus. E esse Deus, gente, mais uma vez, no olho do furacão, lembre-se: em Deus não há mudança. Em Deus não tem variações. Você nunca vai pegar Deus de mau humor. Você nunca vai pegar Deus dizendo: não, hoje eu estou meio indisposto para realizar o que eu prometi. Isso é humano. Em Deus isso não existe. Por isso a palavra do Senhor vai dizer: toda boa dádiva. Sabe o que é boa dádiva? Dádiva é favor imerecido. Dádiva é algo gratuito. Dádiva é aquilo que você sabe que não merecia e aconteceu. Quem aqui tem algo para dizer: meu Deus, eu nem sabia que isso existia e caiu no meu colo? Meu Deus, essa porta se abriu do nada, eu estava indo para a direita, do nada quando eu vi eu estava aqui dentro, meu Deus. Sabe o que é isso? Dádiva. Os casados aqui, a sua esposa, o seu esposo, isso foi uma dádiva de Deus. Está aí o pastor Maio para não mentir. É dádiva. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher, quando casam, eles recebem um favor de Deus. Sabe por que é favor? Aqueles que vão casar, fique esperto, é favor de Deus esse abençoado que está aí do teu lado. Por que é favor, bispo? É favor porque entre bilhões e bilhões de pessoas que existem no universo, Deus te fez achar a pessoa certa. Já pensou se você teria condições de achar a sua metade no meio dessa loucura? Não teria, meu irmão. É favor de Deus. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Olha o que a Bíblia diz: que todo dom perfeito vem do Senhor. Toda boa dádiva, gratuito. Você não fez nada e aconteceu. A salvação, o que nós fizemos para ser salvos? Nada, veio até nós. Foi Jesus fazendo. O que nós fizemos para ser curado? Eu fui até... Não, meu irmão. Jesus estava na glória, foi Ele que veio. Nós só podemos orar a Ele porque Ele veio. Nós só podemos buscar a sua presença porque primeiro Ele chegou aqui. Tudo começou com Ele. Então toda dádiva vem do Senhor. E todo dom perfeito.
Dom significa habilidade facilitadora para cumprimento de tarefa. Habilidade facilitadora para o cumprimento de uma tarefa. Quando você faz algo que parece fácil, é um dom. Você já viu alguém, pessoal do louvor, o pessoal canta, toca, Luizinho estava tocando e olhando para mim, e aí baixava o violão, levantava e digo, meu Deus, que loucura, cara. Parece fácil. Passei 3 anos fazendo, não era bem aula, mas assim, tentando. Aprendi o sol, o mi, o dó e o ré. Quando chegou no fá, acabou a minha vida. Eu sei que se eu treinasse, eu talvez arranharia. Mas irmãos, dá para ver que não flui. Já viu alguém fazendo algo que você diz assim, tadinho, está esforçado, está esforçando. A gente até considera e diz, que benção, ô irmão, vai lá. Agora, quando você vê alguém fluindo, colocando aquela habilidade que é um facilitador para o cumprimento da tarefa em ação, gente, é divino. E aí a Bíblia está dizendo que não é um dom para pregar, que não é um dom para tocar apenas, que não é um dom para fazer algo aqui na igreja apenas. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, Deus está dizendo que todo dom perfeito vem dele. Um médico que atua bem de maneira fluida, esse dom não veio da habilidade humana, esse dom veio de Deus. Um poeta que escreve coisas que depois que a gente lê, a gente chora dizendo, meu Deus, como foi que ele tirou isso, de onde veio? Esse dom não veio da humanidade, esse dom veio de Deus. Um pintor que consegue retratar algo incrível, que emociona, que eterniza um momento, essa habilidade, gente, não é coisa da terra, isso também é um dom perfeito, veio de Deus. Então o dom não é apenas para a igreja, o dom é para você usar onde você está. Se é dom fluido, se é perfeito, veio do Senhor, use para a glória de Deus. Antigamente se pregava que se você tem um dom, coloque ele nas mãos do Senhor, e isso faz alguma coisa na igreja. Eu conheci uma irmã que até hoje ela é para mim uma referência de busca por conhecimento. Essa irmã hoje está terminando seu doutorado em Portugal, e nós a conhecemos em Blumenau, e essa irmã, ela é uma bomba, fazia 3, 4 cursos ao mesmo tempo. Eu sou criativo, mas eu levava um negócio, ela transformava em 3, 4 coisas, era uma loucura. E essa irmã, ela tinha algo muito peculiar, e o que era? Ela tinha uma decepção com a performance do marido na igreja. A oração dela contínua era, meu Deus, bispo, eu oro porque, poxa, eu pedi para Deus um homem de Deus, meu Deus, eu vejo as coisas acontecendo na minha casa, a gente está prosperando, as coisas estão indo, mas assim, olha, eu oro por ele. E aí eu não conhecia ele. Quando eu fui conhecer, eu digo, o que ela está orando? O que mais que ela quer? E aí esse irmão começou a ir na igreja, começou a ajudar a fazer as coisas, e ela seguia dizendo, meu Deus, como eu oro para o meu marido ser um homem de Deus. E aí um dia eu indignado, eu falei, ô irmã, assim, tem alguma coisa que ele faz em oculto que a gente não sabe, que a minha irmã quer que eu ore, o que é? Não, bispo, do jeito que ele é aqui, ele é em casa, ele é assim. Irmão, qual é a referência que tu tem de homem de Deus? Eu queria que ele pregasse, tocasse, fizesse alguma coisa. Eu digo, não. Um camarada que é pai de família, excepcional, um profissional de alto gabarito, alguém respeitado na sociedade, um homem de Deus, mas que não estava fazendo uma atividade eclesiástica, e por isso carregava um sobrepeso de expectativas da família. Talvez você durante muito tempo ouviu sobre isso e pensava assim, para ser de Deus tem que fazer alguma coisa na igreja, para ser de Deus eu tenho que estar atrelado a alguma coisa aqui, eu tenho que ter performance aqui nesse universo. Se você tem um dom, e esse dom flui,
é um facilitador para que as coisas e as tarefas de Deus na sua vida aconteçam, seja em qual área for. Lá você é um homem e uma mulher de Deus. Dito isso, todo dom perfeito desce do alto. E aqui nós entramos na mensagem. Toda habilidade que carregamos, todo dom que carregamos, fluiu do nosso Pai Celestial. O dom que você tem é um reflexo do DNA espiritual que você carrega do teu Pai Celestial. Essa habilidade que você tem, não foi porque você treinou, olha como eu sou bom, eu treinei, não, foi Deus que destravou esse negócio. Foi Deus que fez esse negócio nascer em você, já estava aí, estava guardado. Tem gente que descobre o dom, meu Deus, demora um monte. Eu fui um que descobriu meu dom, meu Deus, eu ficava pensando, Deus, por que eu perdi tanto tempo da minha vida achando que eu ia ser treinador? Senhor, por que eu fiz tanta correria achando que eu ia ser do mundo esportivo? Senhor, eu só queria gritar 1, 2, 3 Brasil e ser da seleção brasileira de qualquer coisa. Dei a minha vida por isso e nunca aconteceu. Até que um dia uma irmãzinha me chamou para pregar a palavra lá no vale. Falei, e eu, irmã? Ela falou, Falei, tá. Pensei, bom, sou professor, dou aula, pregar, deve ser mais ou menos parecido, eu vou lá. Decorei um meio versículo bíblico e fui. Irmãos, quando eu cheguei lá, sabe quando você sabe que você vai mal? Dobra, triplica. Eu não achava saída daquela salada de fruta que eu tinha feito. Comecei pelo final, pelo começo, uma atravessada. Só que no final, eu sempre vi os pastores fazendo um apelo, eu achava lindo. Termina a mensagem, faz um apelo para ver quem quer aceitar Jesus. A irmã que me convidou, ela estava derretendo na primeira fila, assim, derretendo. E aí eu digo, tá, vamos terminar então. Gente, se alguém aqui sentiu na palavra e quiser entregar a vida para Jesus. A irmã baixou a cabeça como quem diz, meu Deus, ele é doido. E gente, de maneira sobrenatural, as pessoas começaram a se levantar e vir para frente chorando, se lançar no púlpitozinho que tinha uma loucura. Eu sabia que eu tinha ido muito mal. E ali o Senhor disse, eu estou te constituindo como um pregador do Evangelho, mas saiba que não é a tua habilidade, é o meu poder que está fazendo isso tudo. Eu sabia que eu tinha ido mal. Depois disso, qual foi a minha tarefa? Aperfeiçoar o dom que o Senhor tinha me dado, pelo menos a cara de pau que eu tinha de falar em público, melhorar o conteúdo, fazer alguma coisa para facilitar, mas o dom já estava ali. Talvez você está aqui e você ainda ora ao Senhor dizendo, Senhor, qual é o meu dom? Senhor, qual é a minha habilidade? Senhor, o que eu posso fazer que te glorifique? Porque muitas pessoas não têm acesso a coisas na igreja, atividades eclesiásticas, ficam dizendo, eu não faço nada. Gente que cuida de pessoas, minha irmã, meu irmão, você está fazendo uma obra poderosa para Deus. Você que cuida da sua casa, dos seus filhos, você que lá no teu trabalho é alguém proativo, prestativo, que está ligado nas coisas que estão acontecendo, lá você é um servo e uma serva do Senhor. Então essa dádiva e esse dom perfeito, nunca esqueça, veio do alto e é o DNA do teu Pai explodindo dentro de você. Vem do Pai das luzes, diz a palavra, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O nosso Deus, diferente de nós, não varia, Ele não muda. Dito isso, tudo que o Senhor já te falou, que não aconteceu ainda, está 100% de pé. Se tem alguma promessa que você já ouviu da parte do Senhor e que ainda não se cumpriu, você e eu podemos ser colocados em uma gaveta. Enquanto o Alho não adorava, era essa cena que o Senhor me mostrava. Lugares como gavetas e armários, já empoeirados, e ali dentro, projetos,
e ali dentro chamado, e ali dentro habilidades, e ali dentro dons, guardados, trancados em um lugar escuro, e o Senhor dizendo: ei, aquele que começou a boa obra, que te deu o dom, Ele continua dizendo: eu vou completar essa obra. Esses 40 minutos para falar que Deus não muda, te convenceu? Amém? Estamos juntos nisso? Tá. Agora existem 3 coisas, 3 áreas, que esse Deus que não muda, Ele age, Ele atua e Ele já fez por nós. A palavra que nós lemos começa dizendo: se Deus é por nós, quem será o atravessado que vai parar o que Deus disse que vai fazer? Não estou vivendo meu sonho porque meu Deus é a minha sogra, meu Deus é o meu marido, meu Deus, não tem ninguém que possa ficar entre você e Deus. Quando Ele age, já era. Tira da tua cabeça que você não está vivendo o sonho de Deus porque tem alguém que se atravessou, porque isso, porque aquilo. Não. Um homem e uma mulher que creem no Senhor, tudo é possível para aqueles que creem. E o Didi que se vire, ele que se lasque, Deus falou, vai acontecer. 3 áreas que Deus disse que vai fazer e vai acontecer. O texto que nós lemos também vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, será que junto com ele também não nos dará todas as coisas? É mais ou menos assim. Deus nessa carta está dizendo: o que eu tinha de mais valioso no céu era o meu filho. O que tinha de mais precioso aqui na glória era Jesus. Jesus é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, diz a palavra. Jesus é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado desse mundo. Jesus é o Messias, o Salvador. Jesus é o Rei da glória, diz a palavra. Deus tem uma glória, e essa glória tem um rei, e esse rei é Jesus. Hebreus vai dizer assim: havendo Deus outrora falado diversas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Está falando de Jesus. Antes falava por Abraão, antes falava por Moisés. Agora nós temos um canal, um acesso aonde Jesus fala direto conosco. Jesus pode te visitar no meio da noite, Jesus pode te visitar no carro, Jesus pode falar contigo sentado aqui, descendo essa escada. Jesus agora é o canal que fala com a humanidade. Não tem pedágio, não tem nenhum tipo de acesso que possa ser cobrado. Jesus é o canal que nos liga ao Pai, acabou. Creu em Jesus, o canal está aberto, você vai ouvir a voz de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata da pessoa de Deus. Algumas pessoas dizem: como é que eu conheço Deus? Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Jesus é a expressão exata de quem o Pai é. A carta aos Hebreus diz exatamente isso. Jesus é a expressão exata da pessoa, do ser de Deus. E quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A nossa casinha só fica de pé se tiver uma palavra. Agora, se tiver uma palavra, não tem inferno que bote essa casa no chão. É a palavra que sustenta. Por isso que os meus conselhos sempre são: pastor, eu quero fazer tal coisa. Mano, tu tem uma palavra de Deus para fazer isso aí? Eu meio que senti. Cara, espera para sentir mais. E aquele negócio lá, todo mundo está fazendo. Deus falou contigo?
Porque, meu irmão, se tem algo que é batata, como diria lá em Itajaí, aqui na Vega não se usa isso. Batata é quando é uma coisa assim, é de certeza. Se tem algo que é de certeza e inequívoco, que não tem como dar errado, é quando Deus fala. Quando Deus fala, pode até parecer que está difícil, que está ruim, está não sei o quê, mas é uma garantia que nós temos. Se Ele disse, vai acontecer exatamente como Ele disse. E se ainda não aconteceu, é porque não terminou. Vai dar certo. Então, se você tem uma palavra e Deus te mandou ir para o deserto, pode ir. Porque lá no deserto diz a palavra que Ele vai abrir rios no meio do deserto, caminhos no meio do ermo. Lá no meio do nada Ele te sustenta. E quando você estiver lá no meio do deserto com a palavra que Deus te deu, e a casa estiver meio que cambaleando, e você estiver com necessidades, é só olhar para o céu. Senhor, o Senhor e eu sabemos que eu vim parar nesse lugar aqui, porque o Senhor me enviou. E a Bíblia diz assim, foi Jesus quem disse, não existe ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos e filhas e campos por amor de Jesus e do Evangelho, que não receba até 100 vezes tanto nesse tempo. Mas eu podia estar em casa descansando e Deus dizendo, meu Deus, tu não sabe o quanto eu vou te abençoar por ter saído de casa e sentado para ouvir a minha palavra. Mas é aquele negócio que eu ofertei, achei que, meu irmão, aquilo virou uma semente, você não sabe o tamanho da colheita que está te esperando. Então o segredo é, se mova de acordo com a palavra. Entre em negócios que você tem uma palavra. Agora, a palavra não é Deus descendo na terra e falando, vai lá querido, faz. A palavra vai te oferecer princípios, para que você filtre se é de Deus ou não. Deus colocou em nós discernimento para que a gente possa saber se aquilo que está acontecendo à nossa disposição é algo que é projeto de Deus para a nossa vida ou não. 3 áreas. Deus, quando vai atuar na nossa vida, Ele vai atuar na área material, no plano natural, nessa terra. Deus vai interferir na tua vida. Interferir não é te molestar. Ele vai intervir. Coisas que você não tinha vão começar a acontecer. Ele vai começar a mover coisas na terra. A tua vida natural, material, física vai ser afetada. Começa nos céus. Deus, no princípio, criou os céus e depois criou a terra. O que vai acontecer na terra, primeiro Deus está preparando no céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de lá. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o tempo verbal, nós somos. Tem outros textos que vão dizer, nós já fomos abençoados. Meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida no céu já está pronto. Agora qual é o segredo se está pronto? Trazer para a terra. Fazer com que aquilo que já foi gerado no coração de Deus lá em cima aconteça aqui. Que não seja uma fé apenas de ficar esperando, mas caminhar na direção daquilo que Deus já tem preparado. Meu irmão, você pode ter escutado muitas coisas ao longo da sua vida. Eu quero dizer o que a Bíblia diz ao teu respeito. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. O mundo natural vai receber aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vai ter intervenções poderosas de Deus no plano natural. Deus também vai intervir na minha e na sua vida. As marcas dele vão começar a acontecer na nossa vida espiritual. E por fim, Deus também vai trabalhar na minha e na sua vida pelo seu poder que não muda, que não varia. Na nossa vida emocional, na maneira como nós nos comportamos diante dos desafios. O texto de Paulo vai dizer o seguinte: se Deus entregou Jesus, que era o que de melhor tinha no céu,
será que junto com esse Jesus que Ele entregou por amor a mim e a você, Ele também não vai dar todas as coisas? É mais ou menos assim. Você recebe de presente um carro. A pessoa deu para você um carro. Imagina um carro aí que você sonha, um negócio doido. Meu Deus, era do sonho. Alguém veio e disse: cara, senti no coração de te dar, pega aí. Será que essa pessoa que ouviu a voz de Deus para te abençoar com um carro não pode te dar uma bala? Deus te abençoou com uma casa. Será que o Deus que te deu a casa não vai te dar condições de pagar a energia elétrica? O Deus que te curou, será que não vai ter condições de te manter vivo até que seja o dia exato? Deus está dizendo: eu entreguei o que de melhor tinha no céu, que é Jesus. Será que junto com o sacrifício do meu filho vai faltar alguma coisa que eu não vou dar a vocês? Me lembro da minha primeira viagem missionária, de avião. Sonhava com avião, e quando eu entrei no avião, bateu um medo. Eu digo: Senhor, era para eu estar aproveitando isso aqui, não era para estar assim nervoso, tenso. Senhor, me ajuda. Esse é eu, o missionário Davi. Tomou a vacina, está todo baleado, tadinho. Eu entrei no avião e aí começou. O avião começou a taxiar e foi aquela coisa, e eu todo suado, eu digo: meu Deus, isso aqui é um perigo. Sonhava com isso aqui, mas isso aqui é um perigo. Começou a decolagem, tremia tudo, eu digo: meu Deus. E aí quando estava lá em cima, eu digo: eu vou dar uma olhadinha para baixo. Vou dar só uma olhadinha, porque assim, agora eu estou mais tranquilo. E quando eu olhei pela janela, aquelas nuvens que daqui de baixo para cima, elas são inatingíveis para nós. Nós estávamos em uma altitude de cruzeiro tão elevada que aquelas nuvens eram como poeira, lá embaixo. E eu me lembro que eu levantei os olhos e olhei para o horizonte, e eu comecei a ver aquela imensidão de terra, e me veio aquela pequenez diante da grandeza de tudo que Deus fez, de como esse mundo é grande, como esse universo é grandioso. E aí me saltou um texto no coração que eu nunca mais esqueci. A palavra de Deus diz assim: que as nuvens são como a poeira dos estrados dos pés do Senhor. Essas nuvens que para nós daqui de baixo para cima são altíssimas, para Deus são como a poeira que Ele levanta quando Ele se move sobre a terra. Imagina você olhando de cima e vendo: meu Deus, é uma poeirinha. É Deus dizendo: eu sou tão grande que fiz o universo. Será que eu não tenho poder para cuidar da tua vida? Será que eu não tenho poder para interferir na tua casa, nas tuas emoções? Será que eu que criei o mundo, que controlo ele na concha das minhas mãos, não tenho poder para cuidar das tuas emoções? A palavra de Deus, a carta que nós lemos vai dizer: o Deus que nos deu, Jesus, também vai dar tudo o que for necessário para que eu e você cumpramos o propósito de Deus sobre essa terra. Número 1, Deus já fez, já afetou a tua vida no campo natural. A tua vida material já foi afetada por Deus. E tudo que você precisa materialmente falando, fisicamente, naturalmente falando, para viver os sonhos de Deus, já estão disponíveis. É difícil de aceitar, eu sei, confesso. É difícil pensar que você vai estar num lugar de provisão, de abastança, que você vai conseguir abençoar outros quando você está quebrado. Difícil. É difícil pensar que você vai ser um provedor de alimentos, de nutrição para as pessoas à sua volta quando você está com fome. É difícil.
É difícil pensar que você vai ser uma referência em relacionamentos quando você está solitário. É dificílimo. Agora lembre-se, aquele que entregou o que de mais precioso lá em cima, Jesus, vai te dar também com ele todas as coisas, inclusive no plano natural. Você vai ver a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, intervenções de Deus no plano natural. Uma das que eu mais gosto é a história, está lá em 2 Reis, capítulo 4 por aí, você vai ver a história de uma viúva, uma mulher que o seu marido tinha buscado a Deus, o seu marido tinha sido temente ao Senhor, e esse marido faleceu. Ele era servo, ele era alguém que dedicou a sua vida para Deus, e esse homem morre. Quando ele morre, ele deixa a mulher viúva, deixa seus filhos, e deixa também uma dívida. Aqui você pode trocar dívida financeira por dívida de afeto. Aqui você pode trocar a dívida financeira por dívida de reconhecimento, por dívida de honra. Aqui você pode trocar dívida financeira por uma dívida de amor, de carinho, de proteção. Essa mulher ficou com uma dívida deixada por outro, pelo seu marido que foi embora. Essa mulher conhecia também a Deus, e no caos que ela estava vivendo, chegaram os credores. Os cobradores chegaram e disseram: olha, nós vamos levar 2 dos seus filhos como pagamento da dívida. Agora não apenas estava devendo, mas agora sendo ameaçada de perder o resto da família. Esse marido que servia ao Senhor foi embora, e o legado que parece que ficou foi apenas um buraco nas finanças. Parece que o legado que ficou aos olhos naturais era um descaso, onde os próprios filhos agora estão colhendo o dano. Parece, porque lembre-se que esse homem servia ao Deus Todo-Poderoso. Parece que agora você está num caos que não tem fim. Parece que agora as possibilidades de solução sumiram da sua vida. Parece. Porque aquele que começou, ele disse que vai terminar, não acabou essa história. E aí essa mulher vai até o profeta e ela diz: olha, o meu marido servia ao Senhor, tu és testemunha disso. Ele morreu e agora os credores estão batendo na minha casa para levar os meus filhos. Estou te falando de um Deus que intervém no mundo natural para mudar a tua história e para fazer com que você cumpra o seu chamado. E o texto diz que ela vai ao profeta, conta toda a história, e o homem de Deus diz: o que posso eu fazer por ti? Começa com uma aula emblemática, poderosa. O profeta, homem de Deus, diz: o que eu posso fazer por ti, mulher? Tudo que ela disse não era uma justificativa plausível para ter ajuda. Porque o profeta diz: o que eu posso fazer por ti? Porque esse homem de Deus sabia quem era Deus, e que apesar de que Deus pode usar pessoas para te abençoar, quem faz não é o homem, quem faz é Deus. Então o profeta começa tirando o corpo fora e dizendo: olha, se Deus quiser fazer, Ele é poderoso, mas eu... E aqui, gente, está um segredo. Às vezes a gente está numa condição de ajudar, tem como ajudar, mas a gente perde o filtro de dizer: Senhor, como fazer? Porque não é porque eu posso fazer que eu devo fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ser um canal nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho e que também nos dará todas as coisas. Essa mulher recebe de cara uma aula: olha, pode acontecer algo lindo por você, mas saiba que não sou eu. Você e eu viemos à igreja, mas saiba, não é o pastor, não é o louvor, não é a placa da igreja, não. Quem faz e sempre fará é Deus. E esse Deus não precisa estar encaixotado em 4 paredes. Esse Deus, Ele vai com você para onde você estiver. Esse Deus conhece o teu deitar e o teu levantar, e Ele quer afetar o mundo natural. E a pergunta dela é: olha, faça algo por mim. E Ele começa dizendo: quem vai fazer é Deus. Segundo,
Ele pergunta para ela: o que você tem em casa? E no olho do furacão, quando a gente está derrotado, quando a gente está num caos em uma área da vida, e perguntam para nós sobre algo naquela área, o que a gente diz? Eu não tenho nada. Meu irmão, o que você tem aí para começar a sair desse buraco? Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Quando precisavam alimentar uma multidão no meio do deserto, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles disseram: a gente não tem nada, não tem nada. Aí depois um se lembrou: não, na verdade tem um menino aí, tem 5 pães e 2 peixinhos. Porque a tendência natural no olho do furacão é ter uma visão pessimista sobre aquilo que nós já temos. E o Senhor perguntou para ela: o que você tem em casa? O que nós podemos usar de base, de trampolim para te tirar desse sufoco? O que você carrega aí que já veio da parte de Deus, porque tudo que nós temos vem do Senhor? O que sobrou da parte de Deus lá na tua casa, que pode ser algo que vai renovar a tua história? O que sobrou do dom, do ministério, das habilidades? O que sobrou de todos os testemunhos que você já viveu? O que sobrou aí dentro? Se sobrou uma gota de algo que Deus fez, te prepara, é com isso que vai começar uma revolução na tua história. E ela diz: eu não tenho nada. E em seguida ela começa a pensar: bom, na verdade eu tenho um pouquinho de azeite. Na verdade eu tenho um pouquinho de azeite dentro de uma vasilha, mas o que é isso para essa dívida toda? Deus tem por característica começar a usar coisas que aos nossos olhos são ínfimas, pequenas, desprezíveis, vil, para realizar coisas grandes e poderosas. A solução, na maioria das vezes, está escondida, disfarçada, por trás de uma pequenina oportunidade. Gente que aceitou um emprego bem menor do que estava capacitado, e por ter ido ali, uma outra porta grandiosa se abriu, e no final você vai ver a história e vai dizer: meu Deus. Pequenas oportunidades, disfarçadas, incrustadas às vezes com sujeira, com lama, você olha e diz: não tem nada, e ali dentro tem uma pedra preciosa, que pode mudar a nossa história. Essa mulher diz: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, dentro de uma vasilha. E aí o profeta diagnostica aquilo e diz: bom, se o que sobrou em você foi azeite, se tem algo que o mundo não pode roubar de você, foi a unção que um dia Deus derramou sobre a tua vida. Pode estar paralisado, pode não estar mais fazendo, pode ter largado o arado, pode ter acontecido o que for, mas a unção que Ele derramou sobre a sua vida ainda está aí, adormecida talvez, empoeiradinha talvez, mas a Bíblia diz que dom e chamado é irrevogável. O dom que Ele te deu, ninguém é capaz de tirar. Não existe situação no mundo que possa arrancar o dom aí de dentro. É por isso que você, quando está acabada, e alguém te pede alguma coisa naquela área que te move, você diz: tá bom, vou lá fazer. Tá bom, eu não aguento, é maior que eu, é o dom, é irrevogável, não dá para negar. E o profeta diz: se você tem um pouquinho de unção que ressoou, é com isso que vai começar uma revolução, é com isso que Deus vai começar a afetar a tua vida. Vai nos seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas, não poucas, entra na tua casa, fecha a porta, tu e os teus filhos, e começa a derramar o azeite. E quando você tiver com a vasilha cheia, você coloca ela de lado, e assim o processo vai seguir. E o texto diz que essa mulher vai para casa, e quando ela vai para casa, a instrução é: vai nos teus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Essa mulher perdeu o marido, essa mulher está num caos financeiro, essa mulher está falida, está a ponto de perder os filhos. Agora perceba que ela vai nos vizinhos e os vizinhos emprestam. Ela estava vivendo o olho do furacão, ela estava no pior dia, mas a sua atitude com os de fora nunca fez com que aquilo que ela estava passando dentro afastasse quem estava à sua volta.
Sabe aquele dia mal que a gente chega do trabalho, chuta o cachorro, bate no gato, bate o portão, ei meu Deus! E Deus dizendo, não faz isso. Não deixe com que o caos que está perto de você afaste as pessoas que estão à sua volta. Essa mulher agora no olho desse furacão, ela não culpa a Deus, ela não bate nas pessoas, não. O acesso aos seus vizinhos continua aberto, como sempre. E aí ela vai, pede as vasilhas, pede emprestado e conta com a graça das pessoas que estão à sua volta. O milagre que Deus vai fazer na minha e na sua vida vai contar com muita graça de gente que vai simpatizar com o que Deus está fazendo na tua vida. Agora saiba, o milagre não está nos vizinhos. Agora saiba, a graça não está nem em nós, é Deus derramando e fazendo com que as pessoas nos favoreçam. E ela pega as vasilhas e vai para casa. E o texto diz que ela pega as vasilhas, bota em casa e pega o azeite e começa a derramar. O interessante é que ela vai nos vizinhos, pega a vasilha, vai para casa e Deus disse, fecha a porta. O texto não manda ela contar a tragédia que ela está vivendo para os vizinhos, para que o coração deles se mova para ajudá-la, não. Ela simplesmente vai pedir emprestado. Porque o que Deus vai fazer na sua vida não vai precisar de comiseração. Você não vai precisar se autoflagelar, se mostrar um coitado. Ei, o teu Deus te conhece. Não é soberba, é confiança em Deus, gente. Não precisa contar para todo mundo, o universo não precisa saber. Quem precisa conhecer a tua história já conhece, é o teu Pai do céu. E ela vai, pede as vasilhas e vai para casa. Fecha a porta. A porta não fica aberta, os vizinhos não entram junto. Porque quando Deus vai começar a afetar a tua história, começa primeiro com os da casa. A tua casa vai ser afetada, a tua família vai começar a receber unção, os teus filhos vão começar a crer, a tua visão em casa vai começar a mudar, a atmosfera do lar vai ser diferente, o céu na tua casa vai abrir, a mesa vai ter paz, os armários vão encher. Começa com os teus, é primeiro para os teus. E ela fecha a porta. É nós e Deus agora. Agora é nós, a nossa família, são os nossos problemas, as nossas demandas e o nosso Deus que começa a mudar a nossa história. E ela pega e começa a derramar. E o interessante é que ela vai derramando, e o texto diz que os vasos vão se enchendo. E ela olha para o filho e diz, traga mais. O profeta disse, não pegue poucos. Quando for pedir, quando ela vai pedir os vasos, Deus estava dizendo o seguinte, te prepara, porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser extraordinário. Não pega um vaso, não pega dois, pegue muitos, porque a minha medida é calcada, sacudida e transbordante. O que Deus vai fazer na tua vida é grandioso, então te prepara. Deus vai te levar, vai te levar, então meu irmão, se prepara. Deus vai te constituir como um empreendedor, então te prepara. Deus vai te botar em um lugar de evidência para ajudar pessoas, então te prepara. Não é na hora, é antes. Ela não saiu correndo dizendo, meu Deus, tem azeite aqui, vamos embora, mais uma vasilha, alguém, não. Foi tudo antes. O milagre não estava nas vasilhas, o milagre estava na instrução. Vai lá e faz assim. E Deus está te dando uma instrução, olha, eu entreguei o meu filho por você, e junto com ele eu vou te entregar todas as outras coisas, o que for necessário para você cumprir o teu chamado, vai acontecer, começando na terra. E ela vai derramando o azeite, e aí ela fala para o filho, olha, me traga mais, e ele diz, acabou as vasilhas. É interessante que essa mulher não sabia que as vasilhas tinham acabado. É o seu filho que tem que dizer, mãe, acabou. E quando o menino diz, acabaram-se as vasilhas, o azeite cessou. Porque essa mulher não sabia que a última vasilha estava para chegar? Porque essa mulher teve que receber a informação do filho? Por quê?
Porque aqui ela vai dar uma aula para mim e para você, de que quando o milagre do Senhor está em curso, nós devemos fluir, aproveitar, descansar o coração e ficar sempre de olho naquilo que Deus está fazendo agora, e não ansioso porque vai parar o azeite, e não ansioso se tem mais vasilha. Não, Deus está derramando aqui, está derramando agora, é aqui que me basta. Eu não preciso ficar ansioso com o futuro. A hora que acabar, acabou. Não fica pensando, meu Deus, e se não der? Vai dar. Não fica olhando para frente, ah meu Deus, não vai ter, não vai ter. Não fica pensando nisso. Deus está te dando o pão nosso hoje, é agora. A palavra do Senhor diz: aquele que tiver fome, venha e coma. Aquele que tiver sede, beba. Compre de graça, sem preço, o que for necessário para você viver a plenitude do teu chamado nessa terra. O Senhor é o teu financiador, vai dar certo. E quando ela coloca a última gota, o menino diz: mãe, acabou a vasilha. O que essa mulher deu para Jesus que afetou a sua história? Duas coisas. Essa mulher não deu para Deus as vasilhas eram emprestadas, não eram dela. Essa mulher deveria e teria que devolver. O profeta disse: não pegue para si, peça emprestado. Então as vasilhas não eram dela. O que ela deu para Deus? Primeiro, ela deu para Deus a sua obediência à palavra e à instrução que ela recebeu. Deus disse: vai para casa, pega as vasilhas, fecha a porta, não deixa ninguém dentro, não muda nada, não acrescenta nada, faz só o que eu estou te instruindo. E um milagre poderoso aconteceu porque o poder estava na instrução. Segundo, o que ela deu para Deus, que mudou a sua história, foram os espaços vazios dentro das vasilhas. O que Deus está dizendo para mim e para você é: eu quero mudar a tua história. Eu quero derramar muito azeite, muito unção. Eu quero fazer com que coisas novas aconteçam, novas portas, novos níveis, novas revelações, novos entendimentos, novos produtos, novas ideias. Eu quero te fazer fértil, eu quero mudar a tua história. Ei, eu quero te transformar. E a única coisa que eu peço é que dentro da tua casa, do teu coração, tu me dê espaço. Que o Senhor encontre espaço em nós para encher e derramar com aquilo que vem do alto. Que o Senhor encontre em nós espaço, não das nossas convicções, não dos nossos medos, não dos nossos traumas, do nosso egoísmo, mas não, espaço vazio. Senhor, está aqui um buraco para o Senhor encher. Se Ele encontrar um espaço, meu irmão, não vai faltar azeite, não vai faltar poder do alto, não vai faltar interferência divina, não vai faltar. E essa noite Ele montou para te dizer: eu só quero um espaço. No meio desses pensamentos conturbados, se você der um pequeno espaço, não é para pensar em nada, é apenas para dizer: Jesus, me ajuda, é as minhas emoções que estão em frangalho. Senhor, o meu coração está carregado de traumas, de violências, de abandonos, mas hoje eu entendi que o que o Senhor precisa não é da minha habilidade, o que o Senhor precisa é apenas de um espaço no meu coração para derramar esse azeite que cura. Um espaço, gente, é o suficiente para transformar aquilo que era dívida, aquilo que era tristeza, em um momento de prazer e gozo no Senhor. Quando o azeite inunda a casa, o cheiro do azeite também inunda a casa. Quando as vasilhas estão cheias do azeite, o ambiente também é tomado. A atmosfera inteira começa a mudar. O mundo físico foi afetado e agora o mundo espiritual também começa a receber os afetos. Aquilo que Deus fez na vida natural também começam a afetar a vida espiritual daquela mulher. E uma vez que a casa está cheia, uma vez que a presença inundou o ambiente, uma vez que o azeite agora está derramado, ela volta para Deus
Porque por vezes a gente pede a solução, e quando a solução vem, a gente esquece do Senhor. Por vezes a gente faz como Adão e Eva, que estavam no paraíso e receberam do Senhor árvores frutíferas, que eram a forma de Deus os alimentar. A bênção de Adão e Eva no paraíso, o sustento eram as árvores frutíferas. E o texto diz que quando eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é colocar entre eles e Deus a bênção que eles tinham recebido. Eles se escondem atrás das árvores. E por vezes, gente, sem perceber, a gente faz isso. Senhor, me dá o emprego, Senhor, me dá o emprego, e daqui a pouco o emprego fica entre nós e o Senhor. Senhor, me prospera, Senhor, me abençoa, e daqui a pouco a prosperidade vem e a gente não tem mais tempo, tem algo entre nós e o Senhor. E o Senhor está dizendo: tira tudo que está entre eu e você, me dá esse espaço, porque com esse espaço eu mudo a tua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.